Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui para a sala da minha casa e reconto um caso, daquele jeitinho que a gente gosta, com bastante detalhes e vídeos longos. E aí, meus queridos, hoje eu tô bem feliz aqui de gravar pra vocês, porque minha voz voltou ao normal, eu não estou mais doente. Muito obrigada por todas as mensagens que vocês me mandaram, preocupadas com a minha saúde. Eu não consegui finalizar o mês de maio com o último vídeo da quinta-feira, né? Eu fiquei devendo um vídeo, mas eu prometo recompensar futuramente, porque a gente tá aqui com uma nova logística pro canal que eu acho que vocês vão gostar bastante. No dia que eu estou gravando aqui, eu quero deixar registrado que a gente acabou de bater 35 mil inscritos. Gente, vocês são maravilhosos. Sejam bem-vindos, novos inscritos. Eu tô muito feliz que vocês encontraram o canal e decidiram ficar. Eu espero que vocês gostem e maratonem todos os vídeos. Um recado que eu preciso dar aqui nesse começo de vídeo é que abrimos a comunidade de membros. Agora eu vou ter que lembrar isso em todos os vídeos. Vocês me pediram, eu bolei aqui uma comunidade de membros para vocês com coisas legais. Vou deixar o link na descrição, no comentário fixado. Se você tá no computador, você consegue ver a opção Seja Membro aqui embaixo do vídeo e também na página principal do canal. Lá tem todas as instruções certinho, tem um vídeo meu explicando como vai ser essa comunidade de membros. Não se sintam obrigados a serem membros, tá, gente? Eu quero deixar sempre bem claro que o apoio de vocês vem do like, do compartilhamento, do comentário. O membro é alguma coisa a mais. Se você não pode ser membro, tá tudo bem. Eu quero que você esteja aqui comigo, tá bom? O caso de hoje eu conheci no canal Discovery Investigação. Ele não é antigo, ele é de 2009, mas ele não tem muitas fontes. Foi bem difícil eu encontrar mais coisas além do que eu encontrei nesse documentário da Discovery. Mas eu encontrei algumas matérias, encontrei alguns vídeos de julgamento, né, reportagens e tudo mais. Fiz o roteirinho, trouxe aqui para vocês e eu espero que vocês gostem. A gente vai conhecer a história da Misty Carter, mas a gente vai começar contando ela falando do pai dela, o Billy Carter. Billy Carter foi um pai que criou as suas duas filhas sozinho, a Crystal e a Misty. A mãe das meninas abandonou as crianças quando elas ainda eram pequenas e o Billy sempre fez o máximo possível para educar e dar amor e tudo que essas meninas precisavam enquanto elas estavam crescendo. E o Billy, ele desempenhava realmente esse papel, assim, de pai e mãe na vida das meninas, tanto que na formatura ali da pré-escola da Misty, a escola deu uma rosa vermelha para as crianças entregarem para as mães. Mas a Misty, sem titubear ou sem ficar confusa com esse momento, ela foi logo correndo para o pai dela para entregar essa rosa, porque era esse lugar que ele ocupava na vida dela. O pai, para Misty, era a pessoa que ela mais amava nessa vida. O Billy tinha ajuda da tia das meninas, a Margaret, irmã dele, para tentar também ocupar, de certa forma, qualquer vazio que as meninas fossem sentir, mais ligada aí pro lado feminino, né, das coisas. Ela conta que ela tentava ser o mais presente possível, mas que ela não conseguia e jamais iria substituir o lugar de uma mãe. Então ela tentava ser a tia que estava presente ali sempre em todos os momentos. A Misty e a Crystal, elas sempre foram irmãs muito próximas, desde quando eram pequenas até a fase adulta. A Crystal conta que, como ela era mais velha, ela tinha já feito algumas tatuagens e a Misty sempre sonhava em ter tatuagens. Então, quando a Misty fez 18 anos, foi uma das primeiras coisas que ela fez, uma tatuagem. E essa tatuagem, eu vou citar ela aqui pra vocês, ela vai fazer um pouco mais de sentido lá na frente, mas era uma tatuagem que a Crystal, na época, achou muito feia. E ela até tirou sarro da irmã, né, da Misty, porque ela não gostou dessa tatuagem. Era basicamente uma tatuagem de uma pin-up, mas essa pin-up tinha meio aí que uns traços de uma diabinha, assim. Ela tinha chifres e rabo, assim. E ela não gostou do desenho. A Crystal, né, a irmã mais velha, ela falava que a qualidade da tatuagem estava muito duvidosa. Falando do temperamento das duas irmãs, a Crystal conta que ela sempre foi
uma pessoa que se magoava muito facilmente, que ficava triste, que guardava muitas coisas que as pessoas falavam pra ela. E a Misty, mesmo sendo a mais nova, ela era o contrário. Ela não levava desaforo pra casa, ela era sincera. Se alguém falasse alguma coisa que ela não gostava, ela já falava na hora. Nada abalava o emocional da Misty. E a gente chega aqui no dia 17 de outubro de 2009, era um sábado, e as irmãs elas estavam indo em um evento de corrida. Junto com as duas estava o namorado da Misty, o Duane. Eles estavam nesse evento, eles estavam se divertindo, os três juntos. A Crystal se lembra muito desse dia e lembra exatamente o que a irmã estava usando nesse dia. A Misty estava usando um vestido bem colado no corpo, então ressaltava as formas e as curvas que ela tinha. E a Misty era essa pessoa que gostava de chamar atenção, gostava de se arrumar, maquiagem, cabelo, unhas. E esse foi um detalhe que a Crystal guardou desse dia, porque nesse dia a Misty estava com as unhas pintadas de azul. E ela guardou isso porque ela achou que as unhas não estavam combinando com o resto da roupa. Então foi uma coisa que chamou a atenção dela naquele dia. Então, depois desse evento, ainda as duas irmãs curtem a noite juntas. E um pouquinho antes de começar a amanhecer o domingo, a Misty vai embora com o namorado dela para casa. Ela pega o seu carro, que era um Mitsubishi Eclipse preto. E a Crystal também vai embora para casa dela. As duas não moravam juntas. Como eu falei, a Misty e a Crystal eram irmãs muito ligadas. Então, no domingo, mais ou menos ali no final da tarde, a Crystal recebe uma mensagem da Misty dizendo que elas não iriam conseguir se ver ali à noite, que era para elas conversarem só no dia seguinte, porque a Misty iria trabalhar. A Misty, ela estava trabalhando como massagista terapêutica já fazia algum tempo, só que ela estava tentando intensificar esse trabalho porque ela estava querendo se consolidar como uma massagista terapêutica, conseguir mais clientes e, claro, conseguir mais dinheiro. E isso ocasionava que ela trabalhasse também nos finais de semana. Então a Misty explica nessa mensagem que ela tinha conseguido um cliente na noite ali do domingo, ela iria trabalhar e não ia conseguir falar com a irmã. Então a Crystal só avisa para ela, tudo bem, amanhã, na segunda-feira, você me liga. Porém, a segunda-feira chega e a Misty não liga para a irmã. A Crystal, ela espera ainda o comecinho da segunda para ver se a irmã iria entrar em contato, mas não entrou, então ela resolve perguntar para o pai, para o Billy, se ele tinha tido notícias da Misty. Ele disse que também não tinha notícias dela, ele chega a ligar para a casa da Misty, deixa recado na secretária eletrônica, mas a Misty não responde de volta. Na mesma segunda-feira, em outro canto da cidade, já ali mais ou menos no meio da tarde, um homem chamado Gerald liga para a polícia. Ele conta que ele estava dirigindo na estrada Blue Ridge e de repente ele encontrou um corpo. Ele conta que de início ele pensou que era um cervo, alguma coisa assim, que tinha sido abandonado ao lado da estrada. Só que quando ele chegou perto, ele viu claramente que era uma mulher. Então a polícia manda 2 detetives para o local. Quando eles chegam nesse local, eles imediatamente bloqueiam essa estrada e eles conseguiram ali de primeira identificar que era uma mulher entre 18 e 35 anos, mais ou menos entre 70 e 80 quilos. Ela estava nua e parecia que ela tinha sido muito machucada. A situação do corpo era a seguinte: ela estava com uma espécie de um lençol ao redor da cabeça, meio que pegava a cabeça e parte do pescoço, e esse lençol estava queimado. Era como se tivesse acabado de pegar fogo ali nesse lençol. Quando os policiais começam a retirar esse lençol, eles percebem que embaixo desse lençol tinha um plástico preto, que provavelmente era um saco de lixo. Quando eles tiram esse plástico preto todo derretido, eles percebem que ela estava extremamente machucada na cabeça, como se ela tivesse sido atingida por um objeto contundente. Parecia algo com muito ódio. O legista que examinou o corpo, ele disse que a ferida era tão profunda, ela meio que vinha assim desde a parte aqui da cabeça até a parte do rosto na frente, assim, e muito profunda. Foi algo com muita violência e algo que foi usado assim, ou que cortava facilmente ou algo muito pesado.
Essa lesão causou fraturas e lesões cerebrais. No documentário do Discovery, tem os investigadores falando, né? E eles falam muito sobre como é encontrar uma pessoa nesse estado, assim, né? Então, eles dizem que a primeira coisa que eles pensam, apesar deles lidarem com isso frequentemente, é que eles olham para aquele corpo e eles sempre pensam, é a filha de alguém, né? É a irmã de alguém, o familiar de alguém, né? E isso para eles é muito difícil. Inclusive, tem um deles que fala que mudou muito a vida dele como detetive depois que ele teve filhos, porque ele começou a encarar essas vítimas de outra forma. Uma coisa que chamou a atenção dos policiais ali na cena foi que esse corpo, ele não estava ali escondido, parecia que estava ali para ser encontrado. Eu pesquisei exatamente aqui para vocês, meus queridos, exatamente o local onde esse corpo foi encontrado. Então, essas imagens que vocês estão vendo aí são do Google Maps de agora, atualizado, tá? Vocês estão vendo aí do lado direito que existe um local até que parece um acostamento, como se fosse para algum carro parar, de repente teve algum problema. E no lado esquerdo tem quase que um penhasco, assim. Então, se a pessoa que jogou esse corpo lá quisesse que ele não fosse encontrado, seria muito mais plausível que ele jogasse esse corpo para o lado esquerdo. Mas não, ele deixou bem à vista e justamente nesse local que chama mais atenção ainda. Eles não conseguiram encontrar nenhuma identificação, nenhuma bolsa, nem nada. A única coisa que eles encontraram ali ao redor foram palitos de fósforo. É claro que essa notícia de um corpo encontrado na estrada virou notícia rápido e estava passando aí na TV. No jornal ali do final da tarde, a tia, a Margaret, ela até vê essa notícia que encontraram um corpo, mas ela não dá muita atenção, porque nesse ponto aqui, já toda a família ali estava um pouco preocupada de onde estará a Misty. Eles estavam muito preocupados ali entre si, né? Um ligando para o outro, um querendo saber onde ela estava. Então ela se lembra de ter visto essa notícia, mas não deu muita importância. Quando chega na noite de segunda-feira, a Margaret, ela volta a falar com a Crystal, elas continuam sem notícias da Misty, e foi quando ela menciona para Crystal se ela tinha visto essa notícia de um corpo que apareceu na estrada. A Crystal, ela disse que sentiu um frio na espinha nesse momento, então ela resolve assistir o Jornal da Noite e estava passando sobre esse assunto. A Crystal, ela liga para a delegacia depois de ver o noticiário e a telefonista explicou que ela não poderia passar nenhuma informação para ela ali por telefone, até porque ela não estava a par de tudo. Então ela disse que ficaria com o número da Crystal e pediria para o detetive que estava investigando esse caso do corpo ligar para ela. O detetive liga para Crystal e pede para ela fazer uma identificação pelas fotos que eles tiraram na cena do crime. Ele passa um link para Crystal que ela conseguia ter acesso a essas fotos tiradas na cena do crime. E ela conta que de início ela não via nada, porque ela via fotos da cena realmente ali do local, o corpo estava meio longe, ela não conseguia ver muita coisa, e daí ela fala pro detetive, eu não tô achando nada. E daí ele fala, não, continua descendo, é muita foto, mas continua descendo que vai chegar a hora que você vai conseguir identificar ou não. E ela disse que começou a passar as fotos, começou a passar, e daí começaram a aparecer ali mais partes da vítima, né? E ela olhando as fotos e passa uma foto, passa outra foto, de repente ela dá de cara com uma foto com a tatuagem da irmã. E logo em seguida uma foto também das mãos da irmã, que estavam com aquele esmalte azul que ela reparou tanto na noite de sábado. A Crystal, nesse momento, ficou desesperada e ela liga primeiro para a tia, para Margaret, e fica falando, é ela, era a única coisa que ela conseguia falar. E a Margaret, ela fala nesse documentário que ela nunca mais quer ouvir uma ligação como essa, porque ela disse que não consegue descrever o desespero e a agonia que estavam presentes ali na voz da Crystal, a hora que ela estava contando tudo isso para ela. Então a Crystal teve que avisar o pai, o Billy, e quando ele recebe essa notícia, ele disse que meio que estava sentindo que aquele corpo era da filha dele. É sempre triste a gente perder um ente querido, mas eu não consigo imaginar como é
você perder alguém dessa forma, extremamente cruel. Porque a Misty, ela foi brutalmente agredida, foi abandonada numa estrada com um saco de lixo na cabeça e ainda colocaram fogo nela depois de tudo isso. Não tem explicação para algo tão cruel dessa forma. A Misty, ela não tinha problemas com ninguém. Ela sempre foi uma pessoa muito querida, isso desde pequena. Inclusive, até uma professora dela eu encontrei numa das matérias dizendo que ela adorava dar aula para Misty porque ela era sempre muito doce, muito gentil e que ela jamais machucaria outra pessoa. O tamanho do desprezo que uma pessoa tem que ter pela outra pessoa para fazer isso é inacreditável. E uma frase que me marcou nesse documentário, que foi dita pelo pai da Misty, né, o Billy, ele fala o seguinte, abre aspas, como pode você passar mais de 20 anos criando uma filha para um miserável tirar ela de você? Fecha aspas. E ele conta que uma das coisas que mais aterrorizava ele nesse momento era ele pensar que a filha possa ter pedido ajuda dele nos momentos finais dela, ter chamado pelo nome dele ou ter esperado que ele fosse salvar a vida dela. Mas o médico legista disse que ela morreu instantaneamente com o golpe que ela levou na cabeça. Então ela não sofreu, digamos assim, né? Talvez ela não tenha percebido o que aconteceu com ela. Então agora os detetives queriam descobrir quem fez uma atrocidade dessas e pelo que eu pude perceber, nesse caso os detetives eles se envolveram muito com a família, né? Ele é daqueles casos que os detetives pegam como algo pessoal. O primeiro passo para a investigação foi um mandado de busca para a casa da Misty. Eles queriam ver se tinha alguma coisa lá que desse algum indício do que aconteceu. E a Misty, ela não morava sozinha. Ela morava com um amigo chamado Jermaine Glover. O Jermaine, ele já tinha sido namorado da Misty. Eles tiveram um breve relacionamento, eles estavam morando juntos, mas em algum momento eles decidiram que não iam levar esse relacionamento pra frente. Então os dois continuaram morando juntos, mas como amigos, e cada um aí estava vivendo a sua vida, né? A Misty estava com o seu namorado e o Jermaine também saía com outras mulheres. Segundo a irmã da Misty, a Crystal, ela disse que o Jermaine era um cara legal, mas que simplesmente ele não era o tipo da irmã dele, por isso que acabou não dando certo. Quando a polícia chega ali na casa, o Jermaine não estava presente, então a polícia acaba invadindo, eles chamam uma equipe da SWAT, invadem a casa pela parte de trás. A casa vocês também estão vendo aí, é exatamente essa casinha azul que vocês estão vendo. No Google Maps você não consegue chegar na frente, né? Mas vocês também estão vendo aí fotos da casa. Quando eles entram na casa, eles percebem que era uma casa extremamente bagunçada. Então tinha muita roupa para tudo quanto é lugar, os móveis bagunçados, muita sujeira, muita coisa no chão, assim, né? No caminho, existiam alguns halteres também no chão, móveis fora do lugar, mas nada que se destacasse para a polícia, nada que eles olhassem ali e falassem, talvez isso aqui seja uma evidência, talvez a gente tenha que ir por esse caminho ou por outro. Mas, de qualquer forma, eles fotografam toda essa casa aí. E no momento que eles já estão ali finalizando essa busca dentro da casa, o Jermaine chega de carro. O Jermaine, ele tinha ali mais ou menos uns 30 e poucos anos. E ele era diabético, só que ele não cuidava da diabetes. Então, em algum momento da vida dele, ele teve que amputar uma perna. Por causa disso, ele recebia uma pensão por invalidez e era meio que dessa forma ali que ele bancava, né, ajudava ali na casa junto com a Misty. Ele disse para a polícia que a última vez que ele viu a Misty foi na sexta-feira, só que ele foi passar o final de semana com a nova namorada dele e ele voltou já assim praticamente de domingo para segunda, então ele não sabe do paradeiro da Misty nesses últimos dias. Para os detetives nesse momento, o Jermaine ele foi descartado como suspeito pela condição física dele. Para os detetives, a deficiência ali física do Jermaine tornavam ele um suspeito improvável. Então a investigação segue atrás de outras pessoas. Os detetives, eles estavam tentando traçar nesse momento uma linha do tempo ali dos últimos momentos, né, dos últimos dias da vida da Misty. E uma das coisas que eles queriam muito encontrar, porque eles acreditavam
que teriam muitas provas, seria o carro da Misty, que até agora estava desaparecido, que era o Mitsubishi Eclipse preto. E aí acontece algo muito improvável. Os detetives, eles estavam aí em um dia de investigações, eles estavam investigando vários familiares, questionando, fazendo várias perguntas. E quando eles já estavam ali finalizando o dia, eles estavam voltando para a delegacia, eles resolvem parar num posto, meio que um posto que tem loja de conveniência, restaurante e tudo mais. Eles resolvem parar para comer um pouco e depois acabar voltando. Então, eles estavam nesse restaurante ali comendo quando eles olham pela janela e, estacionado a poucos metros desse restaurante, estava um Eclipse preto. Quando eles checam a placa desse carro, eles percebem que era exatamente o carro da Misty. Os detetives, eles não conseguiam acreditar no que estava acontecendo. Eles contam no documentário que eles poderiam ter parado em vários outros restaurantes ou até pegado outra saída para voltar para a delegacia. Então, eles teriam ido para outro lugar, mas algo fez eles pararem nesse exato restaurante. E vocês estão vendo aí fotos, né, desse local também que eu encontrei no Google Maps, mas eu vou colocar no mapinha aqui para vocês terem noção da onde era esse local que foi encontrado o carro dela, com relação aí à casa dela e aonde o corpo foi encontrado. Quando eles chegam próximos ao carro, eles percebem que provavelmente esse carro estava ali já há alguns dias. Quando eles abrem o carro, eles perceberam duas coisas bem importantes. Uma era que no banco do passageiro tinha uma mancha bem grande do que parecia ser sangue. Eles encontraram também palitos de fósforo dentro do carro. Lembrando que lá na cena onde a Misty foi encontrada também tinha palitos de fósforo. Eles pedem imagens de câmera de segurança ali da região, do posto, do restaurante, e eles conseguem ver a movimentação desse carro. Eles conseguiram verificar que mais ou menos uns 20 minutos antes do corpo da Misty ser encontrado, esse carro passa ali pelas imagens e, na verdade, você vê ele passando exatamente por dentro do posto. E ele passa, né, na imagem, porque aonde ele foi abandonado e aonde o possível assassino saiu do carro, não havia câmera de segurança. Então, a única imagem que eles conseguiram desse dia foi só essa parte do carro passando. Então, novamente, a polícia não tinha muito com o que trabalhar, eles só conseguiram entender ali onde ele foi abandonado e mais ou menos o horário. Então, eles continuam ali fazendo essa perícia no carro, eles também coletam a lama que estava presa assim na lateral do carro. E no mesmo momento que está acontecendo isso, o médico legista, ele apresenta o resultado final da autópsia. E a polícia descobre algo extremamente triste. Eles descobrem que a Misty estava grávida. E isso foi uma coisa que eles também descobriram investigando o carro, porque no carro, depois, eles encontram um teste de gravidez e também um papel com um agendamento para um ultrassom. Segundo o legista, a Misty estava grávida de mais ou menos 6 semanas. E isso acendeu muitas luzes e muitas dúvidas e muitas possibilidades também agora na cabeça dos policiais. Porque provavelmente alguém não queria essa gravidez ou alguém estava com raiva da Misty porque ela estava grávida de outra pessoa. A família da Misty já sabia dessa gravidez e eles estavam felizes com essa gravidez. Eles sabiam que a Misty seria uma ótima mãe porque a Misty amava ficar com a filha da irmã dela, da Crystal. Ela amava ficar com a sobrinha. E a Crystal, ela estava muito feliz com essa gravidez quando ela soube, porque ela agora também ia poder ser tia. Ela ia ter um sobrinho ou uma sobrinha e as irmãs provavelmente ficariam mais unidas do que nunca. Mas, infelizmente, isso é uma coisa que não ia mais acontecer. E no documentário, o Billy, o pai, ele fala uma coisa muito triste, gente. Ele fala assim que a única foto que ele viu do neto dele, ou neta, né, foi o legista que tirou. Gente, é muito triste isso, sério. Por isso, quando vocês assistem esse documentário, vou tentar deixar aqui embaixo se eu encontrar. Eles são uma família bem simples, mas que eles têm tudo porque eles tinham o amor de família, assim, sabe? Você sente o quanto era uma coisa, assim, unida, essa família. O pai, a Crystal, a tia, a Misty.
Então é bem emocionante esse documentário, eu recomendo que vocês assistam. Só que, gente, além deles estarem chorando aí por 2 pessoas agora, né? Uma pessoa que eles nem chegaram a conhecer, a tragédia não acabou aí. Porque na mesma semana que a Misty tinha contado que ela estava grávida para a família, a Crystal soube que ela também estava grávida de um segundo filho. Só que o estresse da morte da Misty e de tudo, como aconteceu, né, a violência que foi, fez a Crystal entrar numa tristeza tão profunda, num estresse tão profundo, que ela perdeu o nenê. Então, a Crystal, ela estava chorando pela irmã, pelo sobrinho que ela não ia conhecer e agora por um filho que ela perdeu. Tudo isso causado por uma pessoa que os detetives precisavam encontrar quem é. Bom, o que mais que eles conseguiram aí através da autópsia? Eles encontraram sêmen na Misty, mas ela não sofreu abuso sexual. Era um sêmen provavelmente de uma relação consensual. E o sêmen pertencia ao namorado da Misty, o Duane. E é claro que nessa altura aqui do campeonato, né, o Duane já tinha sido questionado, né, já de primeira também, se ele tinha visto a Misty, quais foram os últimos momentos. Mas depois desse resultado aí do sêmen, eles vão de novo falar com o Duane e repassar toda a história que ele tinha falado. Então, o que ele estava contando para a polícia? Bom, ele disse que eles saíram no sábado à noite, naquele evento que eu falei pra vocês, ficaram até tarde da noite, eles foram dormir juntos na casa da Misty e ele ficou com ela até ali mais ou menos o iniciozinho da tarde, quando a Misty levou o Duane num pronto-socorro para ele pegar ou ele comprar, não sei exatamente, alguns analgésicos. Por quê? Porque o Duane, ele tinha sofrido recentemente um acidente de carro. Então ele estava tratando aí os machucados e ele ainda estava com um pouco de dor. A polícia, ela checa essas informações do pronto-socorro e tudo batia. Eles realmente tinham ido lá. Ele disse que depois que ela levou ele nesse pronto-socorro, a Misty deixou o Duane em casa e depois disso eles não se viram mais. A polícia, ela não descarta o Duane, apesar desse álibi e da história dele parecer ser verdadeira, porque eles sabiam que a relação dos dois era um tanto quanto conturbada. E o Duane, ele não negou isso. Ele falou realmente que eles brigavam algumas vezes, essas brigas às vezes ficavam mais violentas, tinha bastante discussão. Então a polícia, no momento, deixa ele ir, mas não descarta totalmente. Bom, os detetives, eles estavam naquele momento assim, não sei mais para onde ir, não sei mais com quem falar, e então eles começam a rever tudo que eles têm ali no caso, todas as pistas, as evidências que eles conseguiram para ver se eles não deixaram passar nada. E eles viram que realmente tinha uma coisa que eles não tinham investigado muito, eles não tinham dado tanta atenção, que era o quê? As últimas mensagens mandadas da Misty para a irmã dela, a Crystal. Eles queriam olhar essas mensagens de novo, principalmente as mensagens ali da noite do domingo, que supostamente era o horário que ela desapareceu, se a gente levar em conta que a última pessoa que viu a Misty foi o Duane, e ele disse que ela deixou ele em casa mais ou menos ali no final da tarde. Então, eles foram olhar essas mensagens novamente e foram conversar com a Crystal. Quando eles estão repassando essas mensagens, eles começam a perceber algumas coisas estranhas. E conforme eles vão falando essas coisas estranhas, a Crystal também começa a perceber algumas coisas que, de primeira ali, ela não levou muito em conta. Como, por exemplo, erros de grafia, o tipo de linguagem, né? O tipo que estava escrito, assim, não era exatamente o jeito que a Misty falava. A Crystal também começou a pensar que a Misty, ela nunca dava muitos detalhes do trabalho dela para a irmã. Era uma coisa assim muito específica aquela mensagem, porque a mensagem dizia mais ou menos assim que ela estaria atendendo um cliente ali à noite, esse cliente estava pagando em dinheiro para ela e que já faziam algumas horas que esse cliente estava ali com ela e ela estava meio que até assim: nossa, você acredita que ele tá aqui comigo mais uma hora? Vou ficar mais uma hora aqui com ele. Era uma coisa que a Misty não falaria para a irmã. Era uma reclamação, assim, digamos, de um trabalho ou um comentário sobre o trabalho dela que a Misty normalmente não tinha, assim, não era um assunto que elas conversavam. Não era algo que a Misty falaria, assim, do nada, entendeu? Uma mensagem especificamente falando aquilo.
Então, claro, a polícia acreditava que existia uma grande possibilidade dessas últimas mensagens não terem sido escritas pela Misty, e sim pela pessoa que estava com ela, que provavelmente foi a pessoa que tirou a vida dela. Numa dessas mensagens, a Misty, entre aspas aqui, né, ela explicava que esse cliente aí que ela estava atendendo tinha sido uma indicação de um cliente que ela já atendia há algum tempo, um tal de Steven Green. Então, agora a polícia tinha mais um nome, eles tinham que saber quem era esse Steven Green. Logo, eles descobrem que o Steven Green era um cliente já de longa data da Misty, e era meio que assim, ele ia mais vezes do que ele precisava, sabe? Às vezes ele nem estava precisando de uma massagem terapêutica, nem nada do tipo, e ele ia mesmo assim. Parecia que ele tinha um carinho assim pela Misty e ele gostava de ir lá tanto para ficar perto dela, para conversar com ela, quanto também para ajudar ela financeiramente, né? Porque ele pagava pelas massagens. Ele era bem mais velho que a Misty, ele trabalhava numa loja de carros usados. E a Crystal, ela meio que já tinha ouvido falar desse Steven e ela dizia que ele era um pouco obcecado pela Misty justamente por causa disso, porque ele ia várias vezes mesmo sem precisar. E o interessante dessa história é que teve uma época que essas massagens que ele fazia com a Misty começou a dar alguns problemas na casa dele, porque o Steven era casado. Então a mulher dele não estava gostando muito dele estar tão frequentemente aí com essa massagista. E eles chegaram até a se separar num período de tempo porque tinham rumores de que a Misty estava tendo um caso com o Steven. Só que acabou que esses rumores não se provaram verdade e eles acabaram voltando ao casamento. Então a polícia começou a pensar assim, será que realmente ela levou isso numa boa? Será que ela não, de repente, planejou aí alguma vingança para acabar com a vida da Misty, porque ela estava com raiva, que o marido passava muito tempo com ela? Era uma possibilidade. Só que isso já cai por terra a hora que eles conhecem a mulher do Steven Green. Ela era uma idosa, ela jamais teria a força para fazer o que foi feito com a Misty. Então, eles descartam essa possibilidade. O Steven também foi investigado, claro, e ele tinha um álibi sólido. Foi descartado como suspeito, mas o que foi importante nessa conversa com o Steven é que ele disse que ele nunca indicou nenhum cliente para Misty. Então era mais uma coisa para a polícia continuar ali na linha de investigação que aquelas mensagens não foram escritas pela Misty, que elas eram mensagens mentirosas. Durante todo esse tempo, a polícia ela sempre estava checando lojas de conveniência ou esses restaurantes que tem assim meio que beira de estrada. E quando eu estava pesquisando esses locais para trazer aqui para vocês, eu vi que tem vários assim. E é um local que tem várias cidadezinhas ou vários condados, né? Como é lá nos Estados Unidos. Então, tem muito disso, assim. Várias lojas de conveniência, posto, enfim. Eles estavam verificando em todos esses lugares para ver se eles tinham mais imagens de câmera daquele carro, né? Do Eclipse preto, para ver se eles conseguiam fazer uma linha do tempo, por onde esse carro andou. Então, eles estavam frequentemente nesses lugares. E eles acabam recebendo uma dica de uma mulher que trabalhava numa dessas lojas de conveniência. Ela acaba ligando para a polícia dizendo que tinha um homem que foi até a loja dela ali de conveniência e perguntou se ele poderia descartar algumas coisas na caçamba ali do posto. Na hora, ela achou um pouco estranho porque normalmente as pessoas que iam jogar coisas na caçamba, elas iam lá e simplesmente jogavam. Ela achou estranho ele ir pedir permissão para isso. E a impressão que ela teve na hora era que ele queria se livrar de alguma coisa, né? Que ele foi perguntar se ele poderia jogar, porque tinha algo ali que ele não queria mais que ficasse com ele. Os detetives vão até esse local na esperança de que as coisas que ele jogou na caçamba ainda estivessem lá. Porque, pelo que eu entendi, quando essa mulher liga para a polícia, esse evento que tinha acontecido, do cara ir lá jogar as coisas na caçamba, já tinha acontecido há 1 ou 2 dias atrás. Não foi exatamente no dia que ela ligou. Foi algo que ela pensou assim depois e achou estranho e resolveu avisar a polícia, sabe? Então, quando a polícia vai até o local, eles estavam torcendo para que as coisas que foram jogadas nessa caçamba por esse homem ainda estivessem lá. E sim, estavam lá. Quando eles chegam na caçamba, sim,
esses sacos, esse lixo que esse homem jogou fora, ainda estavam lá. Eram vários sacos com papéis dentro. Eles começam a investigar um saco por vez e eles vão abrindo esses sacos e eles começam a encontrar várias correspondências que tinham o endereço da casa da Misty, alguns objetos pessoais dela também. E o mais intrigante, que parece que é uma coisa que vai ligando tudo para resolver esse caso, eles também encontram dentro desses sacos palitos de fósforo. E nesses sacos, assim, tinha a caixinha mesmo do palito de fósforo, não era só os palitos. Eles falam com essa mulher que ligou para a polícia, pedem as imagens das câmeras de vigilância e eles conseguem ver esse exato momento que esse homem chega, fala com o atendente, pede para jogar o lixo, ele vai, descarta esse lixo e vai embora. Nas imagens, eles conseguiram ver o dia, né, exato que esse homem foi lá jogar esse lixo. E tinha sido na terça-feira. Ou seja, na terça-feira, as investigações estavam começando ali a andar, né? E ele já tinha descartado várias coisas ali da Misty. Então, é por isso que quando os policiais também foram até a casa, eles não encontraram quase nada. Porque muita coisa ele já tinha descartado nessa caçamba. Quando eles começam a analisar mais meticulosamente essas imagens, eles conseguiram identificar quem era esse homem que chegou lá e perguntou para jogar o lixo na caçamba. E esse homem era Jermaine Glover, o amigo e ex-namorado da Misty que morava com ela. Porém, ele ter jogado todos esses objetos na caçamba não queria dizer, comprovado por A mais B, que foi ele que tirou a vida da Misty. Então, os detetives precisavam de mais coisa. Eles voltam a olhar aquelas fotos que eles tiraram da casa da Misty, para ver se tinha alguma coisa que eles deixaram passar. E eles revendo as fotos, olhando. Numa das fotos, o que chamou a atenção dos detetives foi o sofá. Vou tentar explicar aqui para vocês. Era aqueles sofás, gente, que a almofada onde a gente senta sai, assim, né? Realmente você consegue tirar ela assim com a mão, daqueles sofás mais antigos. Então, eles perceberam que essa almofada onde a pessoa senta no sofá estava sem a capa, sem o tecido ali do sofá. E uma parte da lateral do sofá também tinha sido tirado, esse tecido do sofá. Tava só ali o forro, digamos assim. Então, eles acharam aquilo muito estranho. Eles pensaram assim, será que a Misty foi morta aqui nesse sofá? E o Jermaine acabou tirando essas evidências aqui também para se livrar e porque tinha sangue, alguma coisa do tipo, então eles precisavam investigar. Quando eles voltam até a casa, esse sofá não estava mais lá e de alguma forma que não ficou claro para mim, eles conseguiram descobrir que esse sofá fazia parte de uma loja que alugava móveis para as pessoas. Então a pessoa ia lá, alugava um sofá, ela não poderia comprar, ela ia alugava um sofá para ficar um tempo com o sofá. E esse sofá já tinha voltado para essa loja. Eles encontram essa loja que alugou o sofá, vão falar com os funcionários dessa loja e eles percebem que esse sofá foi reformado. Então, aquelas partes que estavam faltando do tecido do sofá já estavam colocadas de volta, né? Ele tinha sido arrumado. Eles pedem autorização para o dono da loja ali para eles poderem usar o luminol nesse sofá e eles encontram o sangue da Misty. Depois dessa comprovação, depois dessa evidência, era o suficiente para que eles pudessem prender Jermaine Glover. E ele foi acusado de homicídio de segundo grau. O Jermaine acabou admitindo para os policiais que ele ainda gostava da Misty. Então, o que os investigadores acreditavam que tinha acontecido era que ele tinha ainda essa esperança de voltar com a Misty. Foi descoberto também que ele usava essa pensão que ele recebia para agradar a Misty, ele comprava algumas coisas para ela, mas ela via ele só como amigo. Eles já tinham terminado, estava cada um aí seguindo a sua vida, mas ele tinha essa esperança. Só que chegou no momento que ela conta pro Jermaine que estava grávida, e ela estava grávida do Duane. E eles estavam fazendo planos para se mudar para Flórida, e foi aí que o Jermaine surtou, porque ele não ia admitir que outro cara tivesse um filho com a Misty e que tirasse ela ali da convivência dele. A teoria dos detetives era que no domingo, depois que a Misty voltou para casa, que ela tinha deixado o namorado Duane na casa dele, ela e o Jermaine começaram a discutir.
o Jermaine foi pro quarto dele furioso e a Misty acabou dormindo na sala. Só que o Jermaine volta, ainda com muita raiva, e decide pegar o halter que estava no chão e atingir a Misty na cabeça. Provavelmente, como eu disse no começo, a Misty ela nem percebeu o que estava acontecendo, porque na autópsia eles também conseguiram verificar que não tinha nenhuma marca ou ferimento de defesa. E isso também condizia exatamente com aquelas partes do tecido que foram retiradas do sofá, né? Era exatamente onde eles acreditavam que estava a cabeça da Misty enquanto ela dormia. Depois que ele atinge a Misty, ele tira as roupas dela, não se sabe exatamente por quê. Ele coloca um plástico na cabeça dela, envolve a cabeça dela com esse lençol e coloca o corpo dela no banco do passageiro do Eclipse preto. Por isso que no banco do passageiro tinha sangue. Ele dirigiu até a estrada, deixou o corpo da Misty no chão e, antes de ir embora, colocou algum líquido inflamável no lençol que cobria a cabeça dela e tacou fogo. Uma coisa que me chamou a atenção aqui, e agora eu vou usar os meus conhecimentos de uma apreciadora de investigação e de comportamento, como eu gosto de assistir muitos profissionais, especialistas, né? Eu já ouvi muito falarem disso, da pessoa atacar muito no rosto, né? Porque foi o que ele fez. Ele atacou na cabeça, mas depois ele cobre o rosto e ele depois ainda queima esse rosto, né? É meio que para acabar com a imagem da pessoa, porque o que a gente vê da pessoa é o rosto, né? Quando você imagina uma pessoa, você sempre lembra do rosto dela. Então, a raiva que ele tava, assim, que motivou ele a acabar com a vida da Misty, mas principalmente acabar com essa imagem que ele tinha, que é esse rosto que ela tinha, que era esse rosto que todo mundo gostava, que sempre estava sorrindo e que cativava as pessoas. Isso é muito ódio. De novo, só para deixar bem claro, eu não sou especialista. Eu só repasso aqui coisas que eu assisto, que eu leio e que eu gosto de pesquisar. Se você é especialista sobre isso, eu vou ficar mais do que feliz de você dar a sua opinião, o que você acha aqui nos comentários. Os detetives também concluíram, né, que nas horas seguintes aí, depois que ele tira a vida da Misty, ele usou o celular da Misty para mandar essas mensagens para a irmã, para a Crystal. Depois ele abandona o carro da Misty naquele posto, imaginando que fosse despistar a polícia. Esse posto que ele deixou o carro é interessante porque era um posto que ele ia frequentemente, o Jermaine. Então, ele sabia onde tinha câmera de vigilância, onde não tinha. Por isso que ele deixou o carro num local onde ele sabia que quando ele saísse do carro, ele não ia ser capturado. Bom, o primeiro julgamento do Jermaine foi só em 2013, né? O crime aconteceu em 2009, ele foi julgado dia 26 de fevereiro de 2013. Só que esse julgamento foi anulado porque eles não conseguiram chegar num veredito unânime. Então, ele foi julgado novamente em abril do mesmo ano, 2013. E aí sim, ele foi condenado por assassinato em segundo grau. A promotoria tentou fazer com que ele fosse acusado e julgado e sentenciado por assassinato em primeiro grau, mas o júri rejeitou isso. E o mais curioso nesse julgamento, que eu fiquei com muita raiva, é que no julgamento, gente, ele tá o tempo inteiro de cadeira de rodas. Como se ele fosse assim, uma pessoa que, nossa, eu não consigo me movimentar, coitado de mim, eu estou numa cadeira de rodas. Eles queriam passar essa imagem. Sendo que no próprio julgamento ali foram mostradas imagens dele trabalhando, dele carregando peças de carro, ele fazendo várias atividades. Então ele não tinha nada de limitante, né? De primeira lá, os detetives, eles meio que tiveram essa ideia assim de, eu acho que ele com essa prótese ou com a perna desse jeito, ele não ia conseguir fazer isso sozinho. E daí no julgamento eles mostravam, né, as imagens, por exemplo, dele pegando aquele lixo do carro dele, jogando na caçamba, ele faz umas 2 viagens para jogar tudo aquilo, andando normalmente, e daí ali no julgamento ele todo frágil na cadeira de roda, como se ele não conseguisse fazer nada. Sobre o ferimento na cabeça da Misty, o médico legista falou no julgamento que a força que ele fez, e também por causa do peso do halter que ele usou
para atacar a cabeça dela foi tão forte que era quase a mesma coisa se ele tivesse usado um machado. Só para vocês terem noção do quão grave foi esse ferimento na cabeça da Misty, né? Tão grave que ela morreu instantaneamente. No julgamento, o homem que encontrou o corpo da Misty também foi falar, e ele falou uma coisa que foi muito importante para as pessoas tirarem todas as dúvidas de que o Jermaine estava envolvido. Porque ele falou que pouco antes dele encontrar o corpo, ele quase bateu com o eclipse preto da Misty. E ele conseguiu reconhecer ali no júri, né, no tribunal, que o homem que estava dirigindo aquele eclipse preto era o Jermaine. Ele chega a apontar para o Jermaine no julgamento, então não tinham mais dúvidas. Esse homem também que encontrou o corpo, ele falou um detalhe, assim, que eu achei, nossa, gente, muito tenso, assim, porque ele disse que quando ele chegou próximo do corpo, que primeiro ele achou que era um animal, né, depois ele viu que era uma mulher, ele disse que a mão dela estava para cima, mas ele conseguiu ver, assim, que ali onde estava o lençol, né, que era a cabeça dela, ainda estava saindo fumaça. Então, imagina como é você encontrar um corpo nesse estado, né, e o grau de crueldade que esse cara fez com a Misty. De novo, tem que falar aqui só porque ele não podia ter a Misty para ele. E daí ele se acha no direito de tirar a Misty de toda a família dela. O tempo inteiro no julgamento, o Jermaine negou. Ele negou ter visto a Misty na sexta, ele negou ter visto ela no domingo. Foi difícil nesse julgamento porque as evidências eram meio que circunstanciais. Não tinha exatamente nada assim como, sei lá, uma digital ou alguma coisa, um DNA dele no corpo dela. Eles não conseguiram nada muito, assim, aquela prova cabal, né? Então eles tinham que ficar trabalhando bem nesse julgamento aí para condenar ele. Mais uma coisa que eles citaram, assim, e que foi importante foram os fósforos que eu falei pra vocês, né? Porque eles foram encontrados junto ao corpo da Misty, dentro do carro da Misty e naqueles sacos de lixo que eles, sim, conseguiam ver que tinha sido o Jermaine que jogou. Então, de alguma forma, esses fósforos aí conectaram essas cenas aí que montaram esse crime horrível. O Jermaine Glover foi condenado a 16 anos de prisão. E ele apelou da sua sentença em 2013 mesmo e em 2014, mas foi rejeitado nas duas vezes. Na matéria que eu encontrei que tinha coisas mais recentes, fala que ele vai cumprir a pena total dele, que é de 16 anos, se eu não me engano é 16 anos e 6 meses. Ele tá com cerca de 49 anos e a liberdade dele tá prevista para agosto de 2023 agora. Dia 31 de agosto, último dia de agosto. Então, por isso eu achei interessante também trazer esse caso aqui, porque a gente pode acompanhar. Provavelmente vai sair alguma matéria quando ele for libertado. Outra coisa que eu achei, assim, meio perturbadora nesse caso é o jornalismo, né, gente? A gente sabe que o jornalismo tem o bom e o mal. Então, por exemplo, em algumas matérias ficava sempre falando que o Jermaine era namorado da Misty. E ele não era mais namorado da Misty. Então, eles ficavam dando uma ideia de que a Misty namorava o Jermaine e tinha traído ele com outro cara e estava grávida de outro cara, e daí o Jermaine descobriu. Daí é por isso que ele matou. Meio que dando algo, assim, uma justificativa. Mas, como eu disse para vocês, a fonte que eu usei aqui, maior parte, mas também vi em outras matérias, a família fala que eles não eram mais namorados, né? E que ela já estava com esse outro cara, tanto que já estava grávida e tanto que eles já iam morar em outro lugar. E mesmo que fosse, mesmo que ela tivesse traído, que tivesse engravidado de outro cara, ele não tinha o direito de tirar a vida dela. Isso tem que ficar muito claro, porque as pessoas sempre tentam achar alguma justificativa ou alguma culpa para ver se ela merecia. E, gente, não tem justificativa para uma pessoa tirar a vida da outra, a não ser que seja em legítima defesa. E, nesse caso, eu acredito na família, né? Eu acredito no que a família falou. E até porque a família que tá sentindo a dor dela, eu não vou acreditar no cara que tirou a vida de outra pessoa, então eu prefiro acreditar na família. Mas eu vi em algumas matérias da época, né, algumas matérias de jornal mesmo, assim, TV, que tem no YouTube, e eles ficam dando essa ideia, assim, sabe, de como assim, o namorado matou a namorada que tava grávida de outro, sabe? E não foi isso que aconteceu. Só um comentário aqui, né?
Vocês também podem pegar a versão que vocês quiserem, contanto que a gente concorde que de uma forma ou de outra ele não tinha o direito de tirar a vida dela. O Billy, né, o pai, ele conta que no julgamento ele ficou com muito ódio, claro, muita raiva. E ele diz que ficava pensando em formas dele entrar com uma arma no tribunal porque ele queria vingança, ele queria tirar a vida do Jermaine. A irmã, a Crystal, ela se emociona muito, né? Não só ela, né? O pai muito também. Mas a Crystal, ela fala assim que às vezes ela nem lembra o que ela fez ontem, assim, o que ela comeu no almoço, mas todo dia ela lembra dos últimos momentos que ela teve com a Misty, dos momentos alegres que ela teve com a irmã. A tia, a Margaret, ela diz que ela entra quase todos os dias na lista de criminosos lá da Carolina do Norte para ver se ele tá realmente preso. Ela quer acompanhar, né, assim, se ele vai ficar até o último dia da sentença. Só que é muito triste, né, porque ele vai sair. E ele vai sair até que jovem, né, porque se ele tá com 49 anos, 50 anos, vai sair esse ano, ele ainda tem muito para viver. E a Misty não. Uma coisa que eu achei bem emocionante, né, sempre tem essas horas, que o pai fala no documentário o seguinte, que a Misty, ela tinha muita mania, assim, de escrever muito pro pai. Então, fazer cartinha, fazer bilhetinho. E daí ele fala, assim, que ela nem precisava fazer isso, assim, ficar escrevendo o que ela sentia pelo pai, porque ele sentia isso nela diariamente. Ele sentia quando ela falava com ele, que ela tratava ele com tanto carinho. Era uma coisa, assim, que ele sentia ali, no dia a dia. Mas que agora, depois de tudo isso que aconteceu, ele é muito grato por ela ter escrito essas coisas. Porque ele pode ler, né? Ele começa a ler alguns bilhetinhos de quando ela era criança, ele se emociona e eu me emociono também nessas horas, né? Porque não tem, né, gente? Quando a gente vê uma relação de pai e filha desse jeito, ou de mãe e filha, enfim, ter esse fim desse jeito é muito triste. E daí ele conta que quando ela morreu, ela já tinha rede social e tal, e na rede social ela postava também muita coisa sobre o pai. Ela amava esse pai, assim, muito, sabe? Era tipo o herói da vida dela. E daí alguns amigos, assim, conhecidos ali da família, da Misty, eles imprimiram essas postagens que ela fazia sobre o pai para entregar pro pai. E daí no fim desse documentário do Discovery, ele lê uma dessas postagens, e eu vou ler aqui para vocês porque eu acho que a gente sempre tem que deixar a voz da vítima falar mais alto. A gente sempre tem que falar da família, das pessoas que sofreram com isso. Então eu acho importante falar aqui. Ela disse o seguinte nessa postagem, abre aspas, eu não sou uma filha mimada dessas filhas que têm tudo o que querem. Eu tenho uma irmã e até o ano passado eu tive que lutar por tudo que eu tenho. O único homem da minha vida que eu confio e que não me dá nada além de bons conselhos e que está sempre ao meu lado é o meu querido pai, a quem eu amo mais do que a própria vida e eu não o trocaria por nada. Fecha aspas. O pai, ele conta que ele vai sempre que ele quer conversar com a filha no local onde as cinzas da Misty foram despejadas. Ele diz que ele vai lá, conversa com ela, conta o que está acontecendo, relembra momentos que ele teve com ela. E que essa é a forma dele sentir a filha sempre com ele. E ele fala que aonde há amor, não há escuridão. Bom, é mais um caso que eu não tenho muito o que falar, mais um caso que uma família que se amava tanto é destruída. A gente conta casos aqui, inclusive o último que eu trouxe da família Turpin, quando não existe amor nenhum dos pais para com os filhos, né? E nesse caso aqui é diferente, porque esse pai, nossa, assim, vivia pela filha e a filha também pelo pai, e daí acaba desse jeito, assim, nossa, isso quebra meu coração. E eu tô tentando não me emocionar aqui, porque no último caso que eu me emocionei, teve uma pessoa que comentou, já não lembro se era homem, se era mulher, mas enfim, uma pessoa comentou que ela não acreditava que eu me emocionava de verdade, que era mentira. Porque quando você fala muito de true crime, você se torna frio. E, na verdade, eu achei bom esse comentário, porque, pra eu falar aqui com vocês no final desse vídeo, porque o dia que eu ficar indiferente nesses casos é porque eu tô com algum problema. Eu não consigo ficar indiferente. Em todo caso, eu vou ter algum sentimento, seja uma raiva, seja uma tristeza, seja me emocionar com a história da família. Mas, de qualquer forma, é por isso que eu resolvi fazer esse canal.
Porque assim, por mais que a gente se interesse muito por esse assunto e a gente assista um caso atrás do outro e maratona e tudo bem, eu faço isso direto também. A gente não pode ficar indiferente à história das pessoas que sofreram os casos que a gente está assistindo. Essas pessoas ficaram com marcas na vida permanentes. Não é só um vídeo para elas, não é só ali 15 minutos, ou no meu caso, 1h30 de vídeo e acabou. E então eu sempre quero falar isso nos meus casos, acreditem vocês ou não, mas eu acho que é isso que a gente tem que se sensibilizar. A gente pode até não se surpreender mais com a maldade humana, porque eu sinceramente não me surpreendo, eu espero de tudo do ser humano. Mas isso não vai me fazer eu ficar mais fria ou ficar indiferente à história dessas famílias. Infelizmente, não são todos os casos que a gente consegue ter tantas informações das vítimas, da família das vítimas. Tem casos que não se aprofundam muito, né? E também tem casos que as vítimas não querem esse tipo de exposição, enfim. Mas quando a gente tem essa informação, eu acho que é isso que a gente tem que ficar no final do vídeo, no final do caso. É lembrar da dor dessas famílias, né? E da luta que elas continuam vivendo. Enquanto a gente tá aqui assistindo esse vídeo, a Crystal tá pensando na Misty, o pai tá pensando na Misty, né? Então, eu sempre tenho muito respeito em contar essas histórias por causa disso. Porque pra eles é vida real. Então, eu queria deixar esse recado aqui no final, porque eu lembrei desse comentário que a pessoa disse que eu estava fingindo a emoção. E, gente, se tem uma coisa que eu não consigo fingir é a emoção. Eu consigo segurar, no caso aqui, o nó na garganta, mas fingir eu não consigo. E eu espero que vocês acreditem no que eu tô falando aqui, né? Na verdade, só foi esse comentário que eu recebi, né? Então, eu acho que vocês estão do meu lado aqui, né? E é isso pro caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não é um caso cheio de muitos detalhes, também não é muito conhecido, mas eu achei uma história importante de ser contada. Não se esqueçam que agora temos a comunidade de membros. Se você tá no celular, eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo e também no comentário fixado. Se você tá no computador, fica mais fácil, porque se eu não me engano tem a opção Seja Membro aqui já embaixo do vídeo e também na página principal do canal também tem Seja Membro, tá? Só seguir as instruções certinho, vai ter um vídeo meu lá explicando os benefícios de ser membro. E vamos nessa, né, gente? Tá aberta aqui a comunidade de membros. Como vocês me pediram, a gente vai testando, vai vendo o que vai dando certo, porque eu vou fazendo as coisas aqui junto com vocês. Vocês daí ou daqui, a gente vai fazendo esse canal crescer do jeitinho que a gente gosta, do jeitinho que a gente acha mais legal aqui no canal. Acho que é isso, acho que dei todos os recados. Qualquer coisa escrevam aqui pra mim que eu respondo vocês. Ou vão me seguir lá no Instagram e conversem comigo por lá, porque às vezes lá é mais fácil pra eu conseguir responder todo mundo, tá bom? Boa semana pra todo mundo, a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem bem. Tchau!